A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Face Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Promessa de Salvação. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje estaremos comentando a lição 5, a promessa de salvação. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 5, versículo de número 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Verdade prática. A promessa de vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 21. Então vamos iniciar a nossa lição de número 5, a promessa de salvação. E dentro deste aspecto, nós já vamos ver que a salvação é a maior promessa de Deus para o ser humano. Nós falamos até disso na aula passada, sobre as bênçãos espirituais, e falamos sobre a salvação, que a salvação é uma bênção espiritual. É a maior promessa de Deus para o ser humano, atingido pelo pecado. E o estudo sobre a salvação, ele envolve o principal assunto contido na revelação de Deus ao homem, que é a Bíblia Sagrada. Então, estudar sobre a salvação, meu irmão, é penetrar no mais importante tema que permeia as páginas da Bíblia Sagrada, pois ela é a promessa ímpar de Deus para a humanidade. Então, diante da queda, como nós até comentamos na aula passada, Deus efetuou o primeiro ato expiatório concretizado no mundo. Porque é o que Deus fez quando o homem peca. O homem tenta resolver o problema. Pega a folha de figueiras e tenta esconder as suas partes íntimas, ou seja, tenta se vestir, vamos falar assim. Só que aquele meio não era a forma adequada. E Deus, quando sacrifica um animal para vestir o homem e a mulher de pele de animais, já estava apontando, por isso aqui é o que a gente chama de proto-evangelho, estava apontando para Cristo, porque Deus ali já estava mostrando para Adão e para Eva que para restabelecer, para cobrir justamente aquilo que é delitoso para com o Criador, alguém tem que pagar o preço. A desobediência ela tem um preço a ser pago. Vamos falar assim, tem consequências. Tem consequências. E as consequências é o que Deus fez. Alguém inocente, o animal inocente teve que morrer para que eles fossem vestidos. Deus ali estava mostrando, apontando para Cristo, que Cristo queria morrer para trazer salvação a todos nós. E nós merecemos? Não, não merecemos. Alguém merecia? Não, ninguém merecia, mas Cristo pagou o preço por cada um de nós. E é justamente isso que nós vamos falar na lição de hoje, mostrando que o homem pecou, Deus foi lá e já mostrou como seria a trajetória da humanidade sobre a terra, o pecado ia ser uma constante e assim, mas iriam ser cobertos, ou seja, alguém iria morrer para que ele tivesse vida, ou seja, alguém pagaria o preço que seria pago por ele, ou seja, ele não vai morrer, mas alguém vai morrer em seu lugar. E Deus vem ensinando pedagogicamente ao longo dos anos, através de sacrifícios instituídos na lei de Moisés, mostrando que o sacrifício a ser oferecido para cobrir, para expiar o pecado, tinha que ser de um animal limpo, de um animal puro, sem cicatriz, sem
mácula, limpo totalmente, ou seja, estava mostrando ali, apontando já para Cristo. E quando Cristo veio e morreu por todos, estava justamente mostrando que a lei apontou para Cristo. Então isso, meu irmão, é a salvação que foi outorgada por Deus. O autor inicia a lição falando sobre a promessa da salvação. A promessa da salvação, ela se refere justamente à providência de Deus, visando a salvar o homem do pecado e das suas consequências, né, dos seus terríveis efeitos sobre a humanidade. Né? É a sua obra salvífica em torno da qual todas as ações divinas giram e têm sentido. Então, salvação é a revelação do amor de Deus à humanidade atingida pela queda. Por isso o autor fala já nesse tópico aqui sobre essa maravilhosa salvação. E nós falamos sobre isso, né, que o tema da salvação já aparece em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que Deus fala que do descendente, ou seja, da semente da mulher, vai nascer um, e essa promessa desse que virá vai esmagar a cabeça da serpente, né? É justamente o proto-evangelho ali já mostrando o vislumbre da salvação que virá através daquele que vai restaurar o homem à vida. Então é uma maravilhosa salvação. E salvar vem justamente do verbo grego zozon, com o sentido semelhante de sotéria, né, que é salvação, e se refere a livramento, tanto material e temporal de perigo, sofrimento, mas também se refere à salvação espiritual, à salvação eterna concedida imediatamente por Deus aos que o crerem no Senhor Jesus. Também se refere às atuais experiências do poder de Deus em livrar da escravidão do pecado. Salvação, essa maravilhosa salvação também pode significar salvar os homens em Cristo, os que permanecem até o final do período da grande tribulação, e tantos outros e outros termos que nós encontramos que é aplicada a esta palavra salvação, sobre essa maravilhosa salvação que é outorgada por Deus a cada um de nós. O autor prossegue falando, o segundo ponto, ele vai falar sobre a obra da salvação. Ele vai mostrar neste ponto aqui o sentido de livramento, o sentido espiritual de salvação. Então, no sentido espiritual, salvação ela se refere à libertação do poder do pecado e da condenação eterna. Então, a salvação, meu irmão, ela significa, em primeiro lugar, ser tirado de um perigo, é ser livre, livrar-se, é escapar. E a Bíblia ela fala da salvação como a libertação do tremendo perigo de uma vida sem Deus. Então, o homem que está vivendo a vida sem Deus, quando ele aceita Cristo, ele está sendo salvo justamente deste perigo do que é viver uma vida sem Deus. Então, a salvação, a obra da salvação é justamente, meu irmão, isto. A obra da salvação ela desfaz as obras do diabo. Ela desfaz porque a Bíblia nos fala isso, que Deus nos chamou para chamar aquelas pessoas que estavam em trevas para a sua maravilhosa luz. E Cristo fala, eu vim para desfazer as obras do diabo. Então, o crente, meu irmão, quando ele é salvo em Cristo, salvo em Deus, ele entende que ele foi chamado para restaurar, para reconciliar aquele que está alheio, que está longe de Deus, para vir mais perto do Senhor, para se achegar a Deus. É a obra da salvação que Deus outorgou a cada um de nós. Somos salvos para levar a salvação a outros, mas quem salva sou eu? Não, quem salva é Deus. Mas Deus outorgou para a igreja, para cada servo dele, levar esse ministério da reconciliação. O autor encerra esse ponto falando sobre Salvador. Salvador, ela vem do termo grego, né, sorter, significando justamente Salvador, significando libertador, significando preservador, significando conservador, e é usado justamente acerca de Deus, e é usado também acerca de Jesus, porque Jesus, a Bíblia fala que ele é o sustentador, ele é o preservador da igreja. Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o Evangelho ele vai mostrar justamente isso, que
O ser humano, meu irmão, ele não consegue salvar a si mesmo. Por isso esse ponto está aqui, porque está falando de Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. O ser humano ele não tem a capacidade de salvar-se a si mesmo. E por isso a Bíblia fala que todo aquele que nele crê, ou seja, que crê em Cristo, não vai perecer, mas ele tem a vida eterna. Então, quem salva é Jesus. Quem está em Cristo não perecerá, porque ele pagou o preço. Então, a obra da salvação, ela tem uma base, a base é Cristo, Cristo que nos outorgou a salvação. O segundo ponto, tu vai falar sobre natureza da promessa. Neste ponto, o autor vai falar sobre justificação, regeneração e santificação. No primeiro ponto, ele vai falar sobre justificação. Então, o que é justificação? Em termos bíblicos, justificar ou justificação não significa que o pecador ele é tornado justo. Não, não é isso. Ele é declarado justo ou ele é livre da culpa e do merecimento da punição. E isso só é possível, meu irmão, por causa dos méritos de Cristo, do seu sacrifício expiatório em lugar do pecador. Esta definição aqui, eu entendo ela bem, porque o autor coloca que a justificação é a pessoa declarada justo, ele é livre da culpa. Porque comumente nós ouvimos que a justificação é que o homem ele foi absolvido da culpa. E até no livro de apoio, o autor também segue por essa linha, como também na lição ele fala que o homem não é mais condenado, ele está declaradamente absolvido. Ele é um salvo. Na verdade, eu não uso esse termo absolvido, eu uso ele como ele foi salvo, ele foi livre. Porque o que é absolvido? O que é absolvido, irmão? Alguém está perante um tribunal e o tribunal o declarou absolvido. Aquela pessoa está livre? Está. Foi absolvido? Foi. Ele pagou a penalidade que caberia na condenação? Não. Alguém pagou a penalidade pela condenação? Não. Entendeu o que é absolvido? Absolvido é que deixou de ser pago a sua dívida. Mas na salvação não se deu assim, porque o homem ele foi livre, ele foi liberto, ele foi declarado justo. Entretanto, aquilo que caberia a ele pela condenação foi pago. Cristo pagou. Ele foi declarado justo, ele foi liberto do pecado, da condenação do pecado, porque alguém pagou o preço por ele. Então, esse conceito de ser absolvido, ele não é fidedigno com relação à aplicação na salvação, porque ser absolvido é deixar de pagar a dívida e ninguém também pagou, porque ele foi livre, foi absolvido, vamos falar assim. Mas na salvação não se deu assim. A salvação, o homem, ele é considerado livre, justo, mas o preço foi pago. E quem pagou o preço foi Cristo. E o homem tem necessidade da justificação. Primeiro, porque ele é incapaz de justificar a si mesmo diante de Deus. O homem ele não tem capacidade de justificar a si mesmo. Jó, já inspirado por Deus, fala sobre isso em Jó capítulo 9, versículo 2, que ele fala que na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? O carcereiro em Filipos, quando vê ali que os presos estão sendo libertos, ele olha para si, olha para Paulo e fala: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então, meus amados irmãos, a salvação, a justificação, ela tem uma necessidade porque o homem ele é incapaz de salvar a si mesmo. Ela é outorgada por Deus. O homem não justifica a si mesmo, mas Deus quem o justifica. O homem necessita de justificação porque a lei não justifica ninguém.
Para que serviu a lei? A lei serviu para mostrar o que é errado e o que não é errado. E Paulo fala sobre isso. Paulo fala, eu só sei o que é adultério, o que é roubar, o que é matar, porque que é errado isso, é porque a lei fala que não deve matar, não deve adulterar, não deve roubar. Então a lei, meu irmão, eu comparo como um espelho. Imagine que você está com a sujeira no seu rosto e você olha para o espelho e o espelho vai refletir você, no caso ali, na sua imagem, e você vai ver que está sujo. Imagine que o espelho é a lei. O espelho vai conseguir limpar você? Não vai. O espelho apenas fez o quê? Apenas apontou aonde está sujo. E é isso que a lei fez. A lei, ela aponta o erro. Ela apontou o pecado, mas ela não solucionou o pecado. Ela não resolveu a situação do homem que estava ali mergulhado no pecado. Então a lei, ela não justifica ninguém, mas a lei, ela condena. O homem, ele necessita da justificação porque a fonte de justificação é Deus. Porque pela graça sois salvos. Então é a graça de Deus que é a fonte que justifica o homem. O homem, ele necessita de justificação porque o meio da justificação é a fé que foi dada por Deus para o homem. Então o homem é salvo pela graça mediante a fé. E a graça não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um ato de Deus. O segundo subtópico, vai falar sobre a regeneração. Nós falamos sobre a justificação e agora nós vamos falar sobre a regeneração. A regeneração nada mais é, em termos simples e rápidos, é nascer de novo. E o que é nascer de novo? É professar a Cristo. É nascer do Espírito. É nascer para uma nova vida em Cristo. Ou seja, é deixar de estar andando na contramão do Evangelho. Então, a alma do homem, o espírito, vamos falar assim, é adormecido, né? A alma praticando, praticando as suas vontades. E nessas suas vontades está enredadas em transgressões, em ofensas. Ela precisa de uma nova vida. E essa nova vida ela é concedida pelo ato divino de regeneração. E essa pessoa, quando ela nasce de novo, ela passa agora a fazer parte da família de Deus. Então a regeneração, ela é de natureza espiritual. E ela ocorre quando a pessoa crê em Cristo, quando ela aceita Jesus como Salvador, tendo arrependido de seus pecados. Então, nascer de novo é regeneração. Tem um ensinador, um certo ensinador, afirmou com muita propriedade, abre aspas, ele falou, olha, quem não é salvo em Cristo, ele nasce uma vez e morre duas vezes. Ou seja, falando da morte espiritual, da morte física e espiritual. Agora ele fala, quem é salvo em Cristo, ele nasce duas vezes. Ele nasce o nascimento físico e ele nasce o nascimento espiritual. Mas ele só morre uma vez, que é a morte física. E ainda ele fala, olha, neste último caso, haverá um grupo de pessoas que, estando vivas por ocasião da vinda de Jesus, nem sequer passarão pela morte física. Então, vai existir pessoas que elas nasceram duas vezes, mas nunca morreram, porque nem a morte física elas experimentarão. Mas dentro do contexto de regeneração, o homem ele necessita da regeneração. Mas por que ele precisa de nascer de novo? Não bastaria ele apenas praticar boas obras, ele ter uma vida reta, ter um comportamento reto, ter pensamentos retos, como prega aí as religiões orientais, de acordo com a Bíblia, boas ações, bons pensamentos não salvam o homem, pois são obras mortas. A regeneração ela se justifica, ela é necessária por três motivos. Primeiro, o homem não pode mudar de reino espiritual por si mesmo. Jesus, quando estava falando com Nicodemos, Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então Jesus estava dizendo ao homem, na sua condição natural, ele pertence
ao reino da natureza, ao reino carnal, porque ele é nascido da carne, é o reino da carne, é o reino das trevas. Isso por causa da deformação moral que advém do pecado original. Isso macula o caráter do ser humano. Então a carne e o espírito pertencem a reinos diferentes. Então hoje, o homem, quando não aceita Cristo, ele está no reino natural, no reino da carne. Mas quando ele professa a Cristo, ele está mudando a sua posição, mudando a sua condição neste reino. Ele passa do reino da carne para o reino espiritual. E é assim que a palavra de Deus justamente nos mostra, meu irmão. Porque a vida espiritual não passa de pai para filho, não. Não acontece por meio da geração natural, não. Ela procede de Deus para o homem, por meio da regeneração espiritual. Mas o homem ele não pode aceder ao reino espiritual, ao reino de Deus. Então o que Deus fez? Ele veio até o homem para trasladá-lo para o reino superior. Então Deus é quem nos coloca nesse reino espiritual. Então o homem necessita da regeneração, porque ele não pode mudar de reino espiritual por si mesmo. Ele necessita da regeneração porque ele está morto espiritualmente. Nós falamos sobre isso, né, que o ímpio, ele nasce uma vez e morre duas vezes. Por quê? Porque aquele que morre sem Cristo, ele morre eternamente. Essa morte é chamada morte espiritual. É a morte que Deus falou para Adão: olha, se tu comeres da árvore que eu proibi, certamente você vai morrer. Mas que morte é essa? Era a morte espiritual. O distanciamento de Deus. E Paulo fala sobre isso em Efésios 2:1. Ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivifica pelo seu Espírito Santo. Nicodemos, quando estava falando com Jesus, Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o homem ele está morto, mas para que ele tenha vida, ele precisa nascer de novo, ou seja, é mudar. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, nova mentalidade, novos projetos, novos pensamentos. Então o homem ele está morto espiritualmente, ele precisa nascer para ter vida em Cristo. E essa vida se dá justamente através do novo nascimento que chamamos de regeneração. A necessidade da regeneração ela também se dá por causa da natureza do homem ser perversa. E essa natureza ela carece de santidade. E a santidade, meu irmão, é um dos requisitos para se ver a Deus, porque é através dela que o homem verá Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Porque o homem ele tem uma tendência a fazer o que é mal devido à sua natureza humana que foi contaminada, que foi maculada pelo pecado. Então o homem ele necessita da regeneração, do novo nascimento, porque ele tem uma natureza caída e carece de santidade, que é justamente o próximo ponto, vai falar sobre santificação. A santificação é esse aspecto da salvação que pode ser visto em dois períodos. Ou seja, é um que é imediato, quando acontece automaticamente a regeneração, a justificação, e o outro é em processo contínuo. E alguém até considera a santificação, né, como a salvação em andamento. Então a santificação é um processo espiritual que tem início na convenção, ou seja, no novo nascimento, e deve prosseguir por toda a vida do crente até a morte, ou ao seu encontro com Cristo, se Cristo voltar. Cristo voltando, o homem não vai passar por a morte. Agora, a santificação, meu irmão, ele é um ato e um processo, e ele descreve alguns períodos, né, que nós dividimos em três aspectos. Primeiro é o período inicial, que é, nós chamamos de santificação posicional. É o que acontece no momento em que o homem recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, nesse aspecto posicional, o crente em Jesus já passou da morte para a vida e deixou de ser um perdido, deixou de ser um imundo e passou agora a ser declarado justo e santo diante de Deus. É uma santificação posicional, santificação inicial, se dá no momento da regeneração. Entretanto, meu irmão, a santificação ela tem também seu aspecto prático, que nós chamamos de fase progressiva.
É quando o crente agora ele passa a demonstrar que é uma nova criatura, em torno de quem as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, ou seja, é o que nós estamos trilhando, a cada dia buscando alcançar o alvo, a cada dia buscando que a nossa luz venha brilhar cada vez mais até esse dia perfeito. É a fase progressiva. Então tem um período inicial, período progressivo e tem a fase final, que é a glorificação. A glorificação é justamente, meu irmão, a santificação final. E isso vai se dar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, aqueles que estavam vivos em Cristo terão seu corpo transformado, e os mortos em Cristo terão transformado e encontrar o Senhor nos ares. Então, haverá uma transformação desse corpo com natureza pecaminosa, com natureza maculada, e ele vai ser transformado. Não vai ser um corpo de carne e sangue, mas vai ser um corpo espiritual. Mas que corpo é esse? É um novo corpo? Não, é esse corpo, só que transformado. Não sujeito mais às leis da natureza, não sujeito mais às intempéries desta vida, porque estaremos agora em um estado perfeito. E esse corpo que vai ser ortogado para o crente, porque o crente é que vai ter o corpo glorificado, é justamente a etapa final de santificação. Por quê? Porque neste corpo o homem não cai, não peca, não se desvia, não se contamina com as coisas deste mundo, mas para eu chegar lá eu tenho que trilhar o passo a passo de cada dia. Os primeiros passos nós já damos, que é nascer de novo. Somos justificados diante de Deus, estamos em santidade, porque nós que somos santos. Nós que somos santos, não é quem morreu, quem faz a imagem lá e diz que aquela pessoa é um santo. Não, quem é santo é quem está vivo, está trilhando o caminho de Deus, vive separado do mundo, dentro do mundo, mas separado, não compactuando com as coisas deste mundo. Então, este é que é o salvo, este é que é o santo. Então, estamos trilhando este caminho. E o autor prossegue para encerrar a lição, o terceiro tópico, falando sobre promessa e perseverança na salvação. Vai falar sobre a base da promessa da salvação é Cristo. Neste ponto aqui, ele vai justamente mostrar que a igreja de Cristo, que é o povo de Deus, ele é constituído de pessoas que estão unidas ao Senhor Jesus. E nós já falamos até disso em lições anteriores, dentro desse trimestre também, falamos que a igreja, ela compõe o corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, a obra que Cristo consumou no Calvário é o que nos outorga a salvação. Então, a base da promessa de salvação é Cristo. A salvação ela é executada por meio de Cristo. Cristo é o executor da salvação. O autor prossegue falando no segundo subtópico sobre a apostasia individual. Neste ponto aqui, ele vai retratar justamente que a salvação ela é condicionada ao homem. O homem, meu irmão, ele tem a livre manifestação, vamos falar assim, ele tem um livre arbítrio de escolher entre aceitar a Cristo ou de rejeitar a Cristo. A palavra de Deus é assim que nos mostra. Por isso o autor trouxe o texto de Hebreus, e dentro do livro de Hebreus tem algumas passagens que nos mostram isso de forma enfática, mostrando que há uma condicionante para a salvação. Deus não criou uns para a salvação e outros para a perdição, não. O próprio Jesus falou, porque o inferno, ele não foi criado para os homens, mas foi para os diabos e seus anjos. Entretanto, o homem desvirtuou o caminho que foi trilhado por Deus para a sua vida e, consequentemente, isso deve ser punido. E Deus, exercendo a sua justiça, ele pune ao homem pelas suas escolhas. O homem ele é responsável individualmente pelas suas escolhas. Deus, no juízo final, vai dar a cada um a condenação, a sentença a cada um, segundo as suas escolhas. O homem não vai ter o que falar naquele momento. Não vai falar, não, Deus, eu me justifico porque eu não teria como
tomar outra atitude diferente, porque o Senhor já assim determinou. Não, não vai haver isso, porque Deus vai olhar e vai dizer: você teve a liberdade de escolher entre seguir ou não seguir. Então Deus dá ao homem. Hebreus capítulo 3, dos versículos 12 ao 14, a palavra de Deus assim nos fala: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo. Agora, olha como termina o versículo. Se retiverdes firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Olha como o autor aos Hebreus começa esse versículo 12 falando dos crentes. Ele fala: Vede, irmãos. Ele está falando aqui para crentes. Ele reconhecia que para quem ele estava escrevendo eram de fato irmãos. Vocês são meus irmãos em Cristo. Vocês são salvos. Mas ele diz, olha, exorta um ao outro para não se apartar do Deus vivo. Então, logo, eles estão ligados ao Senhor, meu irmão. Olha, exorta um ao outro aí para vocês não se apartar do Deus vivo. Então, eles estão ligados a Deus. Eles estão ligados a Deus. E ele ainda exorta que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Essa exortação admite, meu irmão, que eles não eram desviados. Ou não eleitos, vamos falar assim. E o último versículo conclui com uma solene afirmação. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aí está um grave e solene se. Conjunção condicional. Isso, meu irmão, indica que o crente não é participante de Cristo, isto é, salvo pelo fato de ter sido eleito, pelo fato de ter sido predestinado, mas obterá salvação se retiver sua confiança até o fim, que é justamente o último ponto da lição deste domingo, que fala sobre a promessa e a segurança da salvação. E aqui ele vai citar justamente o que Paulo fala aos Filipenses, né, que de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. O ensino bíblico vai nos mostrar justamente isso. E quando o crente ele passa pela morte, ele está imediatamente com Cristo. O crente ele tem uma promessa, ele tem a segurança da salvação, porque aquele que está nas mãos de Deus, Deus não vai deixar ninguém arrebatar. Por isso ele fala, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestade, nem a altura vai nos separar do amor de Deus. Isso aqui não está dizendo algo determinado, não. Aqui, se você perceber, tudo que está falando nesse versículo é algo externo, é algo que vem atacar o crente, ou seja, o crente está na mão de Deus, está protegido, mas a partir do momento que ele decide por conta própria se apostatar, sair debaixo da proteção de Deus, ele, meu irmão, perde a sua salvação. E a salvação ela não é perdida, como algumas pessoas dizem. Pecou, deixou de ser salvo. Se arrependeu, voltou a ser salvo. Não, não é assim que se dá a perca da salvação. A perca da salvação se dá com apostasia total. Por isso o autor colocou aqui apostasia individual. Então é uma apostasia que leva o homem a se debandar mesmo dos caminhos do Senhor. Porque todo ser humano ele peca. Todo, inclusive o crente. A diferença é que o crente ele não peca, ele peca, mas não peca em paz. Essa é a diferença, porque ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a partir dessas situações, meu irmão, é que nós vamos ver que justamente a salvação ela é condicionante. Entretanto, aquele que está salvo em Cristo, eles têm a plena certeza de que permanecendo fiel até o fim, alcançará a coroa da glória. Então, assim, nós encerramos a lição de número 4 das lições bíblicas adultos, a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, né? Lição que fala sobre a promessa de salvação. Lição 5, encerrada para a glória de Deus.